Na live, em que apresentará indícios de que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, o presidente Jair Bolsonaro fez um veemente pronunciamento defendendo a necessidade de eleições limpas, seguras e democráticas. O presidente questionou quais são os interesses por trás da oposição ao aperfeiçoamento das urnas e fez duríssimas críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e ministro do STF. O presidente fez uma longa defesa da democracia e da liberdade, apontando que a atitude de ministros do Supremo que tentam impedir a aprovação do voto impresso indica a disposição de colocar de volta no poder um grupo que porá em risco a liberdade dos brasileiros. Bolsonaro afirmou que é inaceitável que os mesmos que tiraram Lula da cadeia e o tornaram elegível vão contar os votos dos brasileiros em uma sala fechada no TSE. Assista. Boa noite a todos. Ao meu lado aqui o Eduardo, analista de inteligência, que vai nos ajudar na apresentação de muitos indícios. Alguns ainda em fase de análise, outros extraídos da própria imprensa brasileira e outros também de pessoas que no dia das eleições foram votar e o nome do seu candidato não apareceu na tela. Por incrível que pareça, as reclamações só tinham uma mão. Queria votar no 17 e aparecia nulo ou automaticamente o 13. Quem queria votar no 13 não aparecia 17 e nem nulo. Então são indícios e mais indícios, bem como no final o ministro da Justiça, Anderson, mostrará alguns relatos de perícias por parte da Polícia Federal que sempre encaminharam para que o sistema deveria ser aperfeiçoado. Vale lembrar que o nosso sistema eleitoral só existe no Butão, Bangladesh e Brasil. Já começa uma grande interrogação. Por que o Japão, a Coreia do Sul, não adota um sistema como o nosso? Já como diz o presidente do TSE, o sistema é seguro e é confiável. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Nenhum ministro, seja qual o poder ou parlamentar, é dono da verdade. Por que a ferocidade do presidente do TSE e não querer discutir e não querer falar sobre uma contagem pública de votos ou sobre uma forma de auditá-los? Por que o presidente do TSE, na iminência de ver a PEC da deputada Bia Kicis ser aprovada na comissão especial, ele vai para dentro do parlamento, se reúne com várias lideranças partidárias e, a partir do dia seguinte, muitos desses líderes trocam as composições da comissão por parlamentares que se comprometeram em votar contra a PEC do voto impresso. Qual foi o poder de persuasão do Barroso? Que poder esse homem tem para essa forma de convencimento? Por que ele teme tanto um voto democrático? Por que ele não quer umas eleições democráticas? Por que ele não quer que nós possamos contar também fisicamente os votos? Mente, senhor ministro Barroso, quem diz que é um retrocesso, que é a volta do voto em papel, isso é mentira. Isso é uma fake news. O senhor deveria ser o primeiro a ter humildade, o primeiro a falar em democracia, em transparência. Hoje a maioria da população já é favorável à mudança no processo eleitoral. Geralmente, quem busca um subterfúgio para fraudar umas eleições é quem está no poder.
Eu estou fazendo exatamente o contrário. Se o Datafolha está certo, que representa que 49% votaria no Lula no primeiro turno e 60% no segundo, com o voto auditável, com a contagem pública do voto, ele está eleito. Mas é exatamente o contrário. O PT, que era favorável, mudou de lado. Vimos há pouco, também o PSDB mudar de posição. Quando assistimos em 2014, o deputado Carlos Sampaio realizar uma profunda auditoria nas eleições de 2014, e ele fala depois de várias semanas, o resultado dessa auditoria que reuniu peritos, inclusive de fora do Brasil, ele diz que o sistema eleitoral nosso é inauditável. Não dá para comprovar se houve ou não fraude nas eleições. Vários outros parlamentares, como o próprio Rodrigo Maia, mudou de lado também. Agora ele é contra o voto democrático. Várias outras autoridades. Por quê? O que está em jogo? O que eles temem? Qual o futuro do nosso Brasil se nós terminarmos as eleições onde um lado ou outro desconfia e começa a realizar ações contrárias ao pleito? Nós estamos há mais de um ano antes dizendo que nós não queremos problemas. Eu quero democracia. Eu quero que o candidato que o João ou a Maria, porventura, votar, esse voto seja contado exatamente para aquela pessoa. Será que isso é demais? Será que existe um sistema querendo, por meios outros, não democráticos, fazer voltar ao poder aqueles que mergulharam o país na corrupção e na impunidade? Não queremos desafiar ou brigar com nenhum poder. Muito pelo contrário. Queremos paz, tranquilidade. Quem o povo votar em 2022, o destino do Brasil, o destino da sua família, em grande parte, estará nas mãos de quem ele votou. Se ele fez, porventura, uma opção errada, que aguente as consequências. Mas o que nós não podemos admitir é que alguém que não tenha voto chegue. Desculpe se eu vou ser forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos? Eu quero eleições no ano que vem. Vamos realizar eleições no ano que vem. Mas eleições limpas, democráticas, sinceras. Vimos há pouco, porque o Brasil está polarizado, o outro lado cumprimentar o governo cubano pelo que fez contra o seu próprio povo. Queremos isso para o Brasil? Vimos no passado não muito distante, esse mesmo outro lado fazer campanha para Chávez e Maduro na Venezuela. É um direito dele? É. Mas queremos esse regime para o Brasil? Onde a liberdade é o primeiro bem que a sua população vai perder? Se o povo decidir por um candidato desse de forma limpa, não tem problema. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É a liberdade do nosso povo. Longe de eu ter amor por essa cadeira. Sabia que ia ser difícil. Mas entendo, porque acredito em Deus, que Ele me colocou aqui. E só Ele me tira dessa cadeira. Agora, para 23, se porventura eu vier candidato, eu quero ter a certeza
que o eleito representa a vontade popular. Tem movimentos previstos para o próximo domingo, para a mudança do sistema eleitoral, pela contagem pública dos votos, pelo voto democrático. Será que a voz das ruas não vale mais? Será que estes que são contra o voto auditável está dizendo para alguns: fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu? Todos já ouviram isso? Nos regimes não democráticos, que existe eleição em regime não democrático, também. Quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta o voto. Vamos continuar vivendo com essa desconfiança até quando? Essas urnas surgiram no final dos anos 90. Eu fui favorável a elas. Dei declarações favoráveis a elas. Mas a tecnologia é da mesma, a sua segurança, quase nada mudou de lá para cá. Imaginemos que as mesmas medidas que os bancos usavam nos anos 90 para combater a entrada nas contas dos clientes fosse usado no dia de hoje. Qual segurança nós teríamos? Por que, senhor Barroso? Nós estamos oferecendo mais uma maneira da transparência das eleições. Vossa Excelência é contra. Onde quer chegar esse homem que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral? Quer a inquietação do povo? Quer que movimentos surjam no futuro que não condizem com a democracia? Tenho mostrado onde esse outro lado esteve há pouco tempo e quer retornar, nos países que eles apoiaram. Como estão esses países? Nem vou falar mais de Cuba ou na Venezuela. Falemos o que acontece na Argentina. Esse regime que esse cidadão defende não deu certo em lugar nenhum no mundo. Nós estamos numa pátria maravilhosa. Ninguém tem o que nós temos. Que seja decidido o futuro do Brasil por eleições democráticas, por votos contados, e contados de forma pública. Por que querem manter tudo secreto? Ninguém é dono da verdade. E os chefes de poderes, em especial, deveriam ser os mais humildes, aqueles que reconhecem a vontade popular. O que eu faço desde quando cheguei no governo, muitos não fazem, quase ninguém faz. Eu estou no meio do povo. Eu só posso saber o que o povo sente se estiver no meio dele. Estou no grupo de risco para a Covid. Tenho mais de 65 anos de idade. Não poderia me esconder aqui nesse palácio e deixar o povo para lá. Uma das vontades do povo são eleições limpas. Porque o presidente do TSE quer manter a suspeição sobre eleições? Quem ele é? Porque ele continua interferindo por aí? Com que poder? Não quero acusá-lo de nada, mas algo de muito esquisito acontece. Para onde vai o nosso Brasil? Que exemplo de democracia estamos dando para o mundo? Sou atacado 24 horas por dia, matéria do Globo. Bolsonaro deu 1.682 declarações falsas ou enganosas em 2020. Aponta relatório de ONG internacional. Qual a comprovação disso? Tentar desacreditar o presidente? Dizer que ele não tem autoridade? Ou com a nota do Supremo Tribunal Federal de ontem, que eu fui omisso, dando a entender às margens que eu sou um genocida?
Um país que um dos melhores saiu na economia e tem agora também te revelando um potencial enorme para para vencer essa pandemia. Mas temos algo importantíssimo, porque eleições estão diretamente ligadas à liberdade, o bem maior de um povo. O que está em jogo é a liberdade do povo brasileiro. Eu, como militar, jurei dar minha vida pela pátria. E o povo a qual eu converso, que é o nosso exército, sem jurar, dão a vida pela sua liberdade. Jornalistas, compareçam a Pacaraima e Roraima, vejam as centenas de pessoas que fogem da Venezuela, a maioria mulheres, com 2, 3 filhos, outras com filhos e grávidas, com uma sacola na mão e uma trouxa na cabeça, fugindo da fome e da miséria. O regime que o outro lado apoia e quer para o Brasil ajudou a transformar um país rico em petróleo, integrante da OPEP, rico em ouro, e um país de miseráveis, onde nem animais de estimação existem mais, porque o povo comeu com fome. Olha o que está acontecendo na Argentina. Estive lá em 2019 e falei, com muita crítica, falei, se a esquerda voltasse na Argentina, teríamos que pensar numa operação acolhida no Rio Grande do Sul. A classe A já começa a deixar a Argentina. A economia, só o milagre salva. Interferência direta do presidente nos meios de produção, proibindo a exportação de carne por 30 dias, dizendo que ia baixar o preço, e o povo poderia comprar. Não só o preço subiu, como faltou nas prateleiras ou nos frigoríficos. Será que nós, e vocês da imprensa também, todos nós vamos pagar um preço muito caro? Se as escolhas forem erradas, que se pague. Mas se for na suspeição, o preço vai ser mais caro ainda. Ganhe quem for as eleições do ano que vem, mas de forma democrática, com voto democrático, com umas urnas confiáveis. É isso que nós precisamos no Brasil. Há pouco, o chefe do TSE falou que eram muito caras. Quem cuida do orçamento sou eu, não é ele. E são bem menos de 2 bilhões de reais. Se fosse tão caro assim, né? Ele falaria do fundão, mas não falou nada. Vê-se alguns desses criticaram alguns militares do meu lado, dizendo que isso não é uma questão para nós tratarmos, é uma questão política. Não. Todos são obrigados a votar no Brasil. Os maiores de 18 até os 70. Então interessa a todos nós. Essas eleições têm a ver com a nossa soberania nacional, o nosso relacionamento com o mundo todo. Falam que eu estou mal no tocante à política externa. Há poucas semanas tiveram umas eleições para escolher uma cadeira não permanente para o Conselho de Segurança da ONU. De 190 países votando, tivemos 182 votos. Esse é o nosso governo. Um governo diferente do outro lado. Não tem corrupção. 2 anos e meio sem corrupção. Se aparecer, e seria o primeiro a ajudar a elucidar o caso, e entregar às autoridades competentes o julgamento dessa pessoa. Tento a todo momento imputar atos de corrupção em hipótese onde não se gastou 1 centavo com aquela vacina. Nada se pagou por ela. Criamos sistemas de controle de corrupção desde março de 2019.
Os primeiros ministérios, os pioneiros, foi exatamente o da saúde e da agricultura. Hoje todos têm. Temos filtros nos ministérios. Fora isso, tem a CGU, tem o TCU, tem no macro a minha fiscalização. Como no caso das vacinas, sempre disse, só compra depois da certificação pela Anvisa e só paga depois da chegada aqui. E olha a ironia do destino. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, deputado Renildo Calheiros, irmão de Renan Calheiros, no MP, cujo relator era o senador Randolfo Rodrigues, o que mais nos atacam, apresentaram emendas a essa MP, estendendo o direito a governadores e prefeitos comprarem vacinas sem certificação da Anvisa e sem licitação. Nós barramos o plano deles e agora nos acusam do que eles tentaram fazer. É um governo diferente. Em 2015, a estatal dava um prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Em 2019, 20, deu lucro de dezenas de bilhões de reais. A diferença na casa de 110 bilhões. Os Correios, quase sempre deficitários, deu lucro. Deu lucro de 1,5 bilhão de reais. A desconhecida, né? A não ser pela sua grandiosidade, Itaipu Binacional, pouco investia na região. Ou quase nada. Só o ano passado investimos 2,5 bilhões. Ampliamos a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, permitindo, a partir dos próximos dias, o pouso internacional. Já ultrapassamos a metade da construção da segunda ponte com o Paraguai. E a terceira em Porto Murtinho está a caminho. Atendemos a mais de 40 municípios do noroeste do Paraná. Nunca se sonhou com isso num país. Todos os candidatos, ao longo de mais de 30 anos que eu participei da vida pública, prometiam combater a corrupção. O primeiro que botou em prática foi eu. Por isso, os ataques. Cada vez que a gente retira uma possibilidade de grupos faturar em cima disso, o mundo cai na minha cabeça. Olhem a Caixa Econômica Federal. O trabalho maravilhoso que o Pedro Guimarães faz lá. Em 2 anos, tivemos mais lucro que os últimos 15 de quem nos antecedeu. Olha a questão dos títulos do campo. Em 2 anos, demos mais títulos que ao longo de 20 anos de qualquer outro governo. Olha como o campo reage a nós. Não é fácil você segurar demarcações em terras indígenas ou quilombolas. Demarcações sem critérios, como ocorria no passado. O homem do campo não tem mais a invasão de terra. Praticamente acabamos com isso. Que acabamos com o dinheiro de ONG para o MST. A arma é um sinônimo, é um sinal de liberdade. Um homem armado jamais será escravizado. Estendemos o porte, com apoio do parlamento, aos homens do campo. O Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura, com a sua inteligência ímpar, os poucos recursos do seu ministério, eliminou gargalos que faltavam, pequenas obras que atrapalhavam o deslocamento de mercadorias nosso para os portos com a BR-163. O Tarcísio também construiu várias pontes, eliminando balseiros e diminuindo o tempo de viagem e economizando travessias de bitrens na ordem de R$200. O que esse governo fez, ninguém fez. O que esses querem, a suspeição, por meio da suspeição das eleições, é a volta da turma
que sempre se beneficiou da impunidade e da corrupção. Qual o futuro do nosso Brasil? Que futuro nos espera se esses, que nós já o conhecemos por 14 anos, voltarem ao poder? Voltar com a sua turma toda? Será que é muito repetir o Zé Dirceu dizer em vídeo que ganhar uma eleição é uma coisa e tomar o poder é outra? E vamos tomar o poder nas palavras dele? Vocês não se assustam com isso? Ninguém se apavora com isso? Ninguém tem temor a isso? Querem deixar umas eleições sem qualquer maneira de ser auditada? Umas eleições que podem ser mais do que suspeitas? Por que o temor ao senhor Luiz Barroso? O que ele tem conversado com alguns para convencê-los tão rapidamente que esse sistema é preciso, é confiável? Por que tem um hack preso que entrou nos computadores do TSE se o Barroso diz que os seus computadores são invioláveis? Por que ele está preso? Por que abrem tantos inquéritos de fake news, como os outros foram agora abertos? Quando a liberdade de expressão é pisoteada, ninguém mais do que eu é atacado diuturnamente. Muitas vezes com acusações realmente que mexem com a alma da gente, com a família, e a gente segura essa onda. Para mim isso não é liberdade de expressão, mas entubo como sendo liberdade de expressão. Que decisão foi essa do nosso Supremo Tribunal Federal? Por ocasião ainda da pandemia o ano passado, onde se passa por cima de todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Se toma medidas violentas contra o povo, tirando-lhes o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a frequentar um templo religioso. Medidas mais drásticas tomadas por muitos prefeitos e governadores, mais graves, mais restritivas que o estado de sítio. E olha que o estado de sítio não entra no momento que eu assino o decreto. Entra em vigor depois que o parlamento aprovar. E mesmo assim, enquanto durar o estado de sítio, eu respondo por qualquer excesso. E o Supremo deu poderes a governadores e prefeitos tomarem medidas mais agressivas ainda, sem que eles respondessem por nada, absolutamente nada. Eu quero lembrar a todos que estão em Brasília, nós temos o privilégio de conduzir o destino de uma nação. Mas não se esqueçam que somos mortais. Vamos deixar essa terra um dia. Vamos deixar boas lembranças. Vamos pensar no próximo. A luta pelo poder em Brasília é ferrenha. Perguntei agora há pouco para um importante parlamentar. Falei, se tivesse a oportunidade de alguém no Brasil com certa influência fraudar o sistema eleitoral e ganhar um mandato de senador o ano que vem, tu acha que esse alguém faria isso? Ele falou, faria. E ele respondeu acertadamente. Será que este modo de se fazer eleições é seguro? É blindado? Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas que ele não é fraudável. O que eu quero é democracia. Tantos me acusam de ditador. Tantos me acusam de ser violento. Eu estou demonstrando, desde quando assumi, que em nenhum momento, como aquele outro que quer chegar ao poder, sempre falou, no controle social da mídia. Não tem uma ação minha contra a mídia. Muito pelo contrário, tem ações da mídia contra mim. Nós queremos transparência
Queremos a verdade. Queremos eleições democráticas, um voto democrático. Quem pode ser contra isso? Quem quer a instabilidade de uma nação poderosa como a nossa? Se volvemos nossos olhos para fora do Brasil, outros países estão de olho aqui. O nosso fracasso é a vitória deles. Cada vez mais vão tirar de nós, como tiram de vários países da África, o seu sustento em troca de nada. Não somos uma república de bananas. Tem alguns bananas nela. Mas não somos uma república de bananas. Somos um país forte. Um país que tem o que nenhum outro país do mundo tem. E nós estamos abrindo mão disso. O que está em jogo é mais que a nossa vida, é a nossa liberdade. Não podemos aceitar, na mão grande, no poder da força de alguns, alguém assumir o timão desse país e levá-lo para o caos, como assistimos aqui na nossa querida América do Sul. Como diz aí o falecido Roberto Campos, o inteligente aprende com o erro dos outros. O sem inteligência, com erro próprio. E os idiotas não aprendem nunca. Será que temos tantos idiotas no Brasil? A primeira vítima é a imprensa. É a liberdade. Sentimos, por ocasião da pandemia, ações de alguns governadores e prefeitos, depois do empoderamento do Supremo Tribunal Federal, se comportarem como protótipos de ditadores, multando, botando guarda municipal para prender ou algemar mulheres na praia, para derrubar a mulher em praça pública, como em Araraquara, e prendê-la. Um completo descaso com os direitos e garantias individuais. Queremos isso para o nosso Brasil? Ganhe quem ganhar eleições no ano que vem. Repito. Vamos atender à vontade popular. Não vamos nos prender à vontade de um homem apenas, que interfere no poder legislativo. Não sei, oferecendo com que poder, fazendo com que se mude de um dia para outro uma adesão normal que estava para acontecer, que é a PEC da Bia Kiss, cuja relatoria é do Felipe Barros, praticamente não tivesse esperança de ser aprovado. Todos nós somos interessados. Todos nós devemos ser ouvidos. E a população quer. Vocês verão dia 1º agora, em São Paulo, e outros locais do Brasil, o povo clamando por isso. Quem diria? Lá no tempo de 64 a 85, falavam tanto em democracia. Esses que falavam tanto em democracia lá atrás são os que não querem o voto democrático agora. Era da boca para fora. Sempre ouvi dizer que a democracia não tem preço. Estamos agora numa oportunidade ímpar de realmente falarmos para o mundo e para o nosso povo. Vai ser respeitada a vontade do povo. O Eduardo, aqui do meu lado, vai demonstrar alguma coisa, como disse, apresentado pela própria imprensa, pelo povo, também por indícios fortíssimos, ainda em fase de aprofundamento, que nos levam a crer que temos que mudar esse processo eleitoral. Não pode os mesmos que tiraram o outro cara da cadeia, tornar elegível, ser as mesmas pessoas que vão contar os votos. Vocês veem, no mundo todo, observadores eleitorais. O Brasil vai receber de novo. Vão observar o que no Brasil?
O que tem de palpável para eles observar? Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios. Um crime se desvenda com vários indícios. Vamos apresentar vários indícios aqui. Eu tenho um compromisso para com o povo brasileiro. É governar dentro das 4 linhas da Constituição. Isso eu vou fazer. Tenho 22 ministros que interagem comigo, que estão imbuídos nesse mesmo propósito. Todos os ministros querem o voto auditável, querem a contagem pública dos votos, querem um sistema auditável. Será que eles estão errados? Nós temos a máquina na mão. Não vamos usar a máquina para jogar fora das 4 linhas da Constituição. Em 2 anos e meio não viram uma só canetada minha que ferisse algum dispositivo constitucional. Muito pelo contrário. Quase sempre tem autoridade fora das 4 linhas atirando em cima da gente. Estamos mantendo a linha. Estamos governando pelo exemplo. Um governo que honra o seu mandato, que procura dar o exemplo, que quer o melhor para o seu país, que tem demonstrado que o país tem tudo para melhorar. Vou passar a palavra para o Eduardo.